no capítulo 32, no versículo 24. Êxodo, capítulo 32, versículo 24, que diz assim: Então eu lhes disse, quem está falando aqui é Arão, tá? Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Só isso. Então eu lhes disse, Arão falando, quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor já está operando nesta noite em nossas vidas e através das nossas vidas. Move teu Espírito, Senhor, e alcança realmente com poder, com graça, com amor, com misericórdia, Deus. Cada um que nos assiste nesta noite, Senhor, invade as casas com a tua presença, Senhor, e muda realmente, ó Deus, o coração, a forma de pensar, a forma de falar, a forma de ver, a forma de sentir, ó Deus, nos tornando cada vez mais e mais semelhante a Cristo, parecidos com Cristo, Senhor, não só no exterior, em que a glória do Senhor venha se manifestar através de nós, mas através das nossas palavras, do nosso olhar, do nosso agir, dos nossos pensamentos, enfim, de tudo aquilo que o nosso corpo venha emanar, ó Pai, venha fluir, ó Pai, venha manifestar-se, ó Deus, trazendo bênção e abençoando a todos, ó Pai, para a glória do Teu nome. Repreende tudo que não vem de Ti, ó Pai, nesta noite. Senhor, não deixe que nada que não procede do Senhor venha interferir, venha impedir que a Tua palavra seja ouvida e absorvida, que a obra que o Senhor tem através desta palavra, Senhor, seja realmente completa, seja realmente, ó Deus, alcançada, ó Deus, em nome de Jesus. Manifesta-te, Senhor, no nosso meio, e que toda honra, que toda glória, que todo louvor sejam dados ao Senhor, única e exclusivamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, quem tem ouro, traga-me o ouro, porque eu lançarei no fogo e vou fazer esse bezerro. É algo bizarro o que está acontecendo aqui, algo que a gente olha e a gente não entende como o Arão se deixou levar e conduzir por uma pressão do povo, ainda que o povo pudesse pressioná-lo, ainda que o povo pudesse realmente, colocá-lo contra a parede. Arão, o segundo homem ali, aquele que estava junto com o irmão, com Moisés, sacerdote, não podia se deixar levar e dar uma desculpa dessa esfarrapada, uma desculpa ridícula, Na Bíblia, Shed, há um comentário sobre esse versículo que eu acho muito interessante. Eu vou ler para vocês sobre o que a Bíblia Shed fala sobre essa passagem aqui, sobre essa fala de Arão. Diz assim: saiu este bezerro, como se joguei no fogo, o ouro derreteu e saiu esse bezerro, como se tivesse até a forma, ou não tivesse forma do bezerro. Saiu, como é que saiu o bezerro? Que coisa patética, coisa ridícula. E a Bíblia fala o seguinte, nos comentários diz assim: era uma desculpa ridícula, já começa assim, era uma desculpa ridícula, como se o bezerro se tivesse fabricado a si mesmo. Olha só, exatamente. Mas, pelo contrário, no mundo espiritual, quem dá ouvido às dúvidas, às tentações e às forças que destroem sua consciência, verá com espanto que seu pecado, preste bem atenção nisso, isso é muito importante, que o seu pecado, pesado e bem forjado, já se tornou uma realidade concreta e esmagadora em sua vida. A desculpa é só uma desculpa. A desculpa é só algo que só reforça aquilo que já está consumado dentro de você, dentro daqueles que desobedecem, que saem da presença de Deus
que não tem temor a Deus, porque aqui Arão deu uma prova de não temer a Deus, não temer ao irmão, a Moisés, né? Uma coisa assim bizarra. E é impressionante a gente observar que nesse momento, nesse período que o povo estava aqui pressionando Arão, pedindo a Arão, né? Ali no versículo 32 a palavra diz: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Mas como que não sabia o que haveria a suceder a Moisés? Como? Moisés, ele foi chamado por Deus a primeira vez para falar com Deus, né? A gente observa lá em Êxodo 19, Deus chamando a Moisés e falando a Moisés, né? O primeiro contato de Moisés, e Deus estabelecendo um protocolo de como isso iria acontecer. Ele chamaria os anciãos, chamaria Arão, chamaria Josué, aqueles, enfim. E só Moisés entraria na presença de Deus. E lá no versículo 9, no capítulo 19, diz assim: disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Enfim, Deus já tinha também trazido uma palavra do que Deus esperava do povo, o que Deus queria fazer com o povo. Um pouco antes do versículo 5, né, no mesmo capítulo 19, a gente vê Deus falando: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E Moisés transmitiu essas palavras, e aqui Deus estabelece um protocolo de como ia suceder esse diálogo com Deus, em que somente Moisés, entraria na presença de Deus, nessa nuvem, nessa manifestação que foi realmente estrondosa, algo realmente apavorante. Eu creio que o povo, quando viu aquela manifestação de Deus, né, se manifestando sobre o Monte Sinai, né, gloriosamente, no capítulo 19, no versículo 16, a gente tem detalhes sobre isso. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, olha só, trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Ou seja, o povo ficou cheio de medo. E a palavra continua: e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, ficaram ali ao pé do monte, ninguém podia passar, tinha sido estabelecido um limite, o povo não podia passar, nem animal podia passar, quem passasse seria flechado, quem passasse seria apedrejado, quem passasse seria morto, porque não podia passar, era só Moisés que podia passar. E segue a palavra: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Não só pegando fogo, mas o monte tremia. Que cena pavorosa! E Moisés entra no monte, e Deus fala com Moisés. E aí, Moisés, no segundo momento, Deus volta a falar com Moisés, chama Moisés para uma conversa, descreve como seria, em cima daquele protocolo, daquilo que tinha sido definido, né? A gente vai lá para o capítulo 24, lá no versículo 12, a gente vai ter, né, esse momento de Deus com Moisés. E aí o Senhor fala: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Ensinar é quem? É o povo. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até
que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Ou seja, Moisés ia subir, né, na presença de Deus, ia ter aquele colóquio com Deus, ia ali ficar na presença de Deus durante 40 dias e 40 noites, a gente vai ver aqui mais adiante, e qualquer coisa que houvesse, qualquer problema que houvesse, qualquer questão que surgisse, ia ser tratada por Arão, né? Arão e Hur. Vocês deverão chegar a eles e resolverem os problemas. Eu não vou estar aqui, mas Arão e Hur serão os meus, né, designados, os meus representantes. Bom, no versículo 15 que segue, tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Veja bem, Moisés subiu, entrou no monte Sinai, aquela cena, né, pirotécnica, aquela cena realmente extraordinária que nem Spielberg poderia realmente realizar, nenhuma pessoa, por mais inteligente, por mais capacitada, enfim, poderiam realmente configurar, trazer à realidade o que aconteceu naquela situação ali. E diz a palavra de Deus, subiu Moisés ao monte, e a glória do Senhor, no versículo 16, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Moisés ficou ali no limbo 6 dias, nessa situação, diante de Deus, diante de toda esse cenário. E só no 7º dia, diz a palavra, que Deus chamou a Moisés. É como se Moisés entrasse, o Senhor te chamou para falar, para conversar. E a pessoa te chama para conversar, você vai, e o que tem que acontecer? Uma conversa. Mas durante 6 dias, imagine você, Deus ficou calado. E Moisés ali esperando Deus falar. E ele esperou. Bonito. Moisés era manso. Moisés era manso. E essa é uma característica que eu já quero adiantar para você, que nós devemos ter. Nós temos que saber esperar. Mas eu vou chegar lá. Moisés esperou. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés e aí falou com Moisés. E diz a palavra no versículo 17, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor. Meu Pai, no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. O povo devia estar tremendo, né? Por isso que o povo fala, Moisés, fala tu, mas não fala o Senhor. Porque realmente a gente não está preparado. Só tu, Moisés. Você é o cara, você é o homem que Deus escolheu. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Nesse processo de 40 dias, Moisés ali na presença de Deus, 40 noites, sem comer, sem beber, o Deus instruindo a Moisés sobre tudo aquilo que ele deveria trazer para o povo, sobre tudo aquilo que ele deveria passar para o povo, orientações específicas, profundas, sobre cada detalhe, como o povo tinha que se proceder, como o povo devia andar, como o povo devia se estabelecer, como o povo deveria agir em qualquer situação. E Deus orientou a Moisés para orientar o povo sobre a arca, sobre o propiciatório, sobre a mesa, como é que seria a mesa, o candelabro, as cortinas do tabernáculo, a coberta de peles e as tábuas. Você vê do versículo 20, de Êxodo, capítulo 25, até o Êxodo 31, orientações de Deus para Moisés passar para o povo. E a gente vê, né, o altar do holocausto, o átrio do tabernáculo, o azeite para o candelabro, como é que tinha que ser. E Deus, nesse processo de orientações que Deus estava derramando, passando para Moisés, Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. E mal sabia você e eu, né? Porque Deus sabia, né, que Arão já estava lá, né, roendo a corda, que Arão já estava lá cedendo a uma questão, a um pedido do povo, a um clamor do povo absurdo. Absurdo. E que Arão, conhecendo a Moisés e tudo que ele tinha passado junto com o seu irmão, com o povo também vendo a manifestação gloriosa de Deus,
Moisés falou, eu vou lá, mas eu volto. Eu vou lá, mas eu volto. Eu vou lá, mas vocês me esperem. Não se desesperem, não tomem nenhuma decisão, não façam nada errado. Não deixem de exercitar a fé de vocês. Tenham esperança, descansem, aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. A gente está passando por um momento de pandemia. A gente está passando por um momento de reclusão. A gente está passando por um momento de hibernação. Em que muitos, graças a Deus, glória a Deus por isso, né, têm se voltado ao Senhor, a palavra, a oração, a busca. Mas é um momento de espera. A gente ora por tantas coisas. Quantas coisas você ora e tem orado e que você não viu ainda a resposta de Deus? Quantas? Quantas coisas você tem colocado aos pés do Senhor, buscado ao Senhor, e que você ainda não viu a resposta de Deus? É como se Deus estivesse silente. É como se Deus estivesse não te ouvindo. Mas você acredita nisso? Você acha que Deus não está te ouvindo? Você acha que Deus, o silêncio de Deus, revela realmente um descuido, um desprezo, uma falta de zelo? Que o silêncio de Deus revela para você, e pode revelar para mim, que Deus não está nem aí com as nossas petições, com as nossas orações? Será que é isso? Será que você pensa isso? Será que já passou pela tua cabeça algo parecido? Será que Moisés, quando Deus chamou a ele, e ele ficou ali na presença no monte, diante do Senhor, 6 dias, e Deus falou que ia chamar, ia falar com ele, e passou o primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Espera aí. Terceiro dia, nada. Mas o Senhor não fala, que coisa. Ele quer falar. Será que eu escutei? Será que eu escutei bem? Será que foi isso que Deus falou? Começa a aparecer umas coisas, você começa a duvidar. Será que foi isso mesmo que Deus falou? Vem o 4º dia, nada. Poxa, eu devo ter me equivocado, sabe? Eu acho que eu pensei, eu sonhei, ou então, sei lá, eu tive um devaneio, delirei. Não, deve ter, 4º dia, nada. 5º dia, nada. Eu acho que o melhor é voltar. Melhor é voltar. Será que você voltaria? E aí, muitas vezes, a gente, nesse momento, tem muita gente que começa a pensar tudo aquilo que realmente não é verdade. Se você ouviu a voz de Deus, você ouviu a voz de Deus. E se você ouviu a voz de Deus naquilo que Deus falou para você, você permaneça naquilo que Deus falou para você. Agora, não vem depois apresentar uma desculpa, né, esfarrapada ou ridícula como essa que Arão apresentou, por conta da pressão, e nós estamos num momento de pressão. Nós estamos realmente enclausurados. Há muitas pessoas desesperadas, há muitas pessoas em pânicos. A violência é uma das coisas que não é falada tanto, né? Muito embora com essa reclusão, o carinho, o conhecimento, né, mais profundo na família, na relação do pai com o filho, do filho com o pai, da esposa e o marido, que muitas vezes não tem tempo nem para eles, né? Dormem, acordam de manhã, o marido acorda de manhã, a esposa continua dormindo, vai para o trabalho, volta e vê os filhos e aquela vida corrida. E nesse tempo de pandemia, você tem a oportunidade de deitar com a sua esposa, de falar, conversar com a sua esposa, de ter um momento de intimidade, de carinho, de amor, de afeto, de se deleitar com a beleza da tua esposa, de agradecer a Deus pela vida da tua esposa, e a esposa também pelo marido. Não é só a esposa, o marido que se deleita, mas a esposa também, é algo mútuo. E os filhos, e poder se deleitar e conversar com os filhos, ter momentos que você normalmente não tem nessa vida agitada. E podermos assim desfrutar. Mas isso é maravilhoso, isso é bom, mas tem acontecido também coisas estranhas, como naquele que não era um convívio normal, já vinha sendo degradado, já vinha sendo, tendo um convívio realmente que estava se deteriorando
né, a relação da esposa, do esposo, da relação com os filhos, e quando chega esse tempo em que nós devemos realmente ter um tempo bom, um tempo agradável, um tempo de prazer, né, a gente começa a manifestar um sentimento que não tem nada a ver, né? E a ira, a revolta, a insatisfação, e nesse bojo acontecem violências, agressões, não só com palavras, mas violências físicas, né? A própria situação, a própria circunstância leva você a um nível de irritabilidade que você perde a noção, você perde o sentido e você faz coisas que você se arrepende e não deveria fazer. Eu não sei, eu espero que ninguém que esteja nos ouvindo hoje esteja passando nesse momento, mas que você, se você está chegando num nível de irritabilidade ou já chegou, em nome de Jesus, que o Senhor venha hoje ministrar a sua vida e que a paz, o domínio que você perdeu, o controle que você perdeu, o Senhor venha agora estabelecer sobre a tua vida e reinar sobre a tua casa, sobre a tua família, na relação com a tua esposa, esposa com o marido, com os filhos, e haja paz, haja alegria, a alegria do Senhor, a paz do Senhor. Mas Moisés, lá no monte, recebendo instrução, Deus escolhendo Arão e seus filhos como sacerdotes e, paralelamente, acontecendo aquilo que nós lemos lá no capítulo 32, no versículo 24, em que Arão, quando foi confrontado por Moisés, apresentou essa desculpa ridícula. Saiu o bezerro. Como que saiu o bezerro? Moisés, 40 dias diante de Deus. 40 dias e 40 noites diante de Deus. E aí é interessante que nesta hora, muitas coisas, muitas instruções, não para isso, só isso, né? A gente vê as vestes sacerdotais, Deus falando sobre as vestes sacerdotais que Arão e seus filhos teriam que vestir, porque seriam os sacerdotes. Olha só, o sacrifício, as cerimônias da consagração, a fé, enfim, você vai ver uma série de coisas, instruções de Deus para o povo através de Moisés. E aí, lá na frente, quando acabam as instruções, o Senhor fala para Moisés, olha só, desce lá que o negócio está feio, que o povo está realmente descarrilhando. Em outras palavras, está acontecendo, Moisés, algo que você não esperava. E Deus fala assim, lá no capítulo 32, versículo 7, a palavra de Deus diz assim, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Se corrompeu. Sabe? Para a gente se corromper, não se corromper, a nossa natureza, basta muito pouco. Muito pouco. Para a gente se corromper, a gente precisa abrir brechas na nossa vida, que são brechas muitas vezes imperceptíveis, que muitos acham que não tem nada a ver, que não tem nenhum mal, que não vai trazer dano nenhum. E aí você abre uma brechazinha aqui, você abre uma brechinha aqui. No caso de Arão, não, foi uma brecha completa, né? O povo pressionou, se a gente pode falar assim, chegou a ele, faça os deuses para que servamos. E ele foi e deu ordem, ó, traga ouro, tira a orelha, brinco da orelha de ouro e traz aqui. E Moisés chegou a ele, Arão, o que tu fizeste, Arão? E Arão dá essa resposta ridícula, né? Ah, me deram o ouro, eu queimei e saiu esse bezerro aí. E nisso que Deus fala com Moisés, que o povo tinha se corrompido, e eu estava falando que para se corromper, às vezes não é algo assim que é escancarado, que é paulatinamente, que é gradativo, em que você não percebe. E aí eu quero trazer todo esse quadro para uma situação que nós estamos vivendo hoje.
Nós estamos vivendo uma pandemia, como eu falei, reclusão, e o bom dessa história é que nós temos visto jovens, homens, mulheres, famílias voltando para o Senhor, voltando para Jesus, buscando a palavra de Deus. E fora as demandas que você já tinha, agora tem o problema da pandemia. E que a gente continua buscando, orando, mas a palavra de Deus diz que a espera desfalece o coração. O grande desafio é continuar na presença de Deus, esperando no Senhor até o fim. Esse é o grande desafio. E não nos deixar corromper pelo cansaço, por aquilo que muitas vezes vem removendo a cada um de nós do centro da vontade de Deus. Vozes, palavras, sentimentos, e que a gente olhe e que a gente vai cedendo na família, na casa, e que a gente, por conta da pandemia, do momento de reclusão, a gente vai relaxando, afrouxando a guarda, e o diabo está entrando. Quando você for dar conta de si, o bezerro de ouro já está erigido. E tudo aquilo que a gente está se preparando, buscando ao Senhor, crendo realmente que nós estamos buscando e cremos, esperamos um avivamento, amém? Você espera um avivamento? Eu espero um avivamento. Eu espero, assim como eu nunca pensei que fosse passar por algo semelhante, uma pandemia, nem nos meus piores sonhos pudesse viver o que a gente está vivendo agora, eu creio, se eu passei por isso, Senhor, tem a compensação, que é algo maravilhoso, extraordinário, que eu vou viver, que ninguém viveu, que nós vamos viver um grande avivamento, que nem nos bons tempos, nos bons sonhos, nos livros históricos relatam sobre grandes avivamentos, em que nós ficamos com água na boca, né? Que nós ficamos, que coisa tremenda, que coisa linda, como é que foi isso? Eu creio que nós vamos viver algo extraordinário. Mas o grande perigo é, a gente continua esperando, a gente continua na presença de Deus, e a gente tem que continuar esperando, a gente não pode se cansar e permanecer na presença de Deus. Porque eu não quero que, quando o avivamento chegue, você esteja fora desse mover de Deus, dessa chuva que vem, desse derramamento do Espírito Santo que vai acontecer. Não, é muito triste esperar e cansar e começar a achar, Deus não me ouve, as coisas não mudam, eu não prospero, os negócios não vão bem. Onde está Deus, eu faço tudo certo. Não há pecado, não há erro. Não há nada que possa justificar. Não há desculpa bizarra. Mas a gente, pelo cansaço, a gente vai começando a baixar a guarda, relaxando e entregando. E vai saindo. E vai deixando. Isso vai minando a fé e a gente vai deixando de crer. A gente vai deixando de buscar, a gente vai deixando de vigiar, a gente vai deixando de permanecer realmente no centro da vontade de Deus, a gente vai deixando a mente realmente ser ocupada, ser invadida por coisas deste mundo. E quando o avivamento vem, o bezerro de ouro já foi erigido. E eu não quero que você, nem ninguém, fique fora desse avivamento. Eu quero que você chegue lá, nessa hora que Deus derramar, né? Como Moisés, que esperou ali 6 dias na presença de Deus. Puxa, cara, o que Deus tem que falar para mim é tão grandioso, é tão tremendo, que olha, ele está me deixando aqui, num limbo aqui, na espera, só para mim me preparar, porque o negócio que Deus vai falar é tremendo, é grandioso, são revelações tremendas, e eram e foram revelações tremendas e gloriosas. E que Deus escreveu com o seu próprio dedo as tábuas e tudo aquilo que foi configurado, tudo aquilo que foi registrado. E quando Deus falou com Moisés, Moisés, volta porque o povo se corrompeu, vai! Mas, Moisés, deixa eu lascar fogo, deixa eu corromper, deixa eu dissipar esse fogo, esse povo.
Deixa, Senhor. Lá no versículo 10, o Senhor fala assim: agora, pois, deixa-me, Moisés, para que se acenda contra ele o meu furor, e eu consuma, e de ti farei uma grande nação. Moisés poderia, nessa hora, puxa vida, boa, a grande nação, a partir de mim, pô, esse povo, realmente, esse povo fez errado, esse povo se corrompeu, esse povo não podia fazer o que eles fizeram, depois de passar o que eles passaram, de ver as maravilhas de Deus, de ver o poder de Deus, o mar se abrir, tantas coisas gloriosas, tremendas. Esse povo não podia fazer isso. Esse povo tem visto Deus conosco o tempo todo, nos suprindo, nos provendo. Esse povo viu a manifestação gloriosa de Deus lá no Monte Sinai, que queria falar comigo, e eu fui lá para falar com o Senhor, para trazer a instrução do Senhor para o povo, e o povo faz isso, o meu irmão faz isso. Nessa hora que Deus queria fulminar o povo, e que de Moisés iria fazer uma grande nação, Moisés tinha todos os elementos e o argumento para o Senhor. Realmente, Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas a gente vê aqui uma das cenas mais lindas das Sagradas Escrituras. E é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que Moisés intercede pelo povo, ao mesmo tempo que Moisés se coloca entre povo e Deus, intercedendo pelo povo, para que Deus não viesse a consumir o povo, para que Deus viesse a voltar atrás na sua decisão de dizimar, de fulminar o povo. E Moisés consegue. E eu creio que Deus deixou. Moisés, tudo bem, meu filho. Vai lá, mas tu vai ter surpresinha. Vai lá. Você não sabe o que te espera. Mas tudo bem. Você precisa passar por esse processo. Você precisa ser ensinado, você precisa aprender. Você talvez esteja se achando, e às vezes a gente se acha melhores que Deus, né? A gente quer ser melhor do que o rei. A gente quer ser mais manso que o rei, quer ser mais bom que o rei. A gente quer ser mais sábio que o rei. E a gente mete os pés pelas mãos. Só em pensar em ser, já estamos no limbo. Já erigimos o bezerro de ouro. Já levantamos o bezerro de ouro. E Moisés vai e chega e vê, e quando vê o bezerro de ouro, a ira toma Moisés. E Moisés tem um ato realmente em que a ira foi tanta que ele pegou aquelas tábuas que Deus tinha escrito com seu próprio dedo ali, com Moisés, durante 40, olha que trabalho, 40 dias e 40 noites trabalhando numa obra-prima, numa obra gloriosa, numa obra em que esse mundo não viu, em que a gente nem imagina, que obra linda foi aquela. E Moisés, quando vê aquele bezerro de ouro, ele lança aquelas tábuas e aquelas tábuas se quebram. E Arão me apresenta uma resposta como essa. Meus irmãos, o que eu quero dizer com isso tudo é que as lutas, as adversidades, a espera, talvez os teus negócios, talvez as tuas necessidades, não todas elas supridas do jeito que você gostaria, a tua filha, o teu filho, que está desviado, que está desgarrado, e que você ora e não vê a resposta de Deus. As pessoas que estão necessitadas de uma cura. Ontem ligou a minha cunhada falando que o sobrinho dela, por parte do marido, meu concunhado, tinha mergulhado na piscina, mergulhou, bateu com a cabeça e deslocou um disco e precisa fazer uma cirurgia. No meio, não bastasse a pandemia, tem que fazer uma cirurgia na coluna. Não tem plano de saúde. Olha só, não tem plano de saúde, nada contra os hospitais públicos, mas eles não podem ver o filho está lá, o hospital é infestado de pandemia, de Covid, e vivendo esse problema, essa dor que eu tenho certeza que nenhum de nós gostaria de estar passando, vivendo. Fora as lutas que nós temos, as adversidades. O que você está esperando em Deus? O que você tem orado para o Senhor, esperado no Senhor?
Eu quero te dizer, não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Não baixe. Eu estava vindo no carro, estava até comentando aqui ontem com o pessoal aqui que me acompanha, que Deus até me deu uma frase, o Espírito Santo me envolveu assim numa frase que eu achei uma frase linda, né? Eu achei, você pode achar o que você quiser, mas eu achei uma frase linda. Assim, o silêncio que antecede a voz de Deus pode ser o início de grandes revelações. E é verdade, porque Moisés ficou no limbo ali 6 dias. No 7º, Deus o chamou, diz a palavra. E aí começou a conversa deles. O que eu quero dizer com isso é que você pode estar orando há muito tempo, esperando uma resposta de Deus sobre muitas coisas, achando que Deus te deixou no limbo, mas você não está no limbo. Não está no limbo. Deus tem ouvido as tuas orações. Deus tem ouvido as nossas orações. Nós temos recebido aqui testemunhos. Hoje mesmo na minha casa, a minha esposa estava falando com uma pessoa, a Tassiana, que parece que a gente orou aqui por uma pessoa, pediu oração para uma pessoa que estava com aneurisma e ia fazer uma cirurgia no aneurisma. Eu não entendi muito bem. Eu acho que foi isso. E no meio da oração, eu falo isso para honra e glória do nome de Jesus. É Deus que faz. Entenda você. E a gente orou aqui pedindo que o aneurisma sumisse. Senhor, que ele não precisa fazer cirurgia, que o aneurisma suma. E me parece que o aneurisma sumiu. E ele vai precisar fazer cirurgia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A Deus seja a glória, a honra e louvor para sempre. Eu estava comentando também que hoje eu tive uma visitação do Espírito Santo. Enfim, isso fica para outra parte. Mas parece que o céu desceu lá no nosso quarto, em que eu estava orando com a minha esposa. E foi algo tremendo. Sabe, a gente precisa dessas visitações de Deus. Às vezes Deus deixa no limbo, né, esperando ali, esperando. Você parece que de repente Deus vem, uau! Derrama para te dar o alento. Eu estava falando com meu filho essa semana, e meu filho, pai, puxa, sabe, pai, a gente luta, a gente faz as coisas certas, a gente está realmente numa vida de santidade, de consagração, de busca a Deus. Pai, eu não vejo as coisas acontecerem, as coisas mudarem, eu não vejo, pai. Eu só queria ouvir a Deus dizendo assim, filho, eu estou contigo, aquieta-te. Eu falei, meu filho, faz o que você tem que fazer, continua fazendo o que você tem que fazer, espera no Senhor, porque você não está no limbo. Aquilo que Deus tem que fazer, Ele já fez. Só espera, só descansa no Senhor. E é isso que eu quero dizer para você. Espere, descanse no Senhor. A palavra de Deus no Salmo 31, versículo 24, diz, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor, revigore-se o vosso coração, que o teu coração seja revigorado em nome de Jesus. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 13, nós temos a seguinte narrativa. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim, por isso, cingindo o vosso entendimento, veja bem, cingindo o vosso entendimento. Cingindo, o que significa cingir? É estar atento para agir pela graça concedida e contra as tentações da ignorância da vida antiga. Cingir significa esperar inteiramente até o fim, perfeitamente, não esmorecer. É estar em Deus. E a palavra segue dizendo, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente, ou seja, até o fim, na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Abraão, quando foi confrontado com Deus e subiu para apresentar o filho como sacrifício, ele falou para os seus servos, fiquem aí, que eu vou subir, mas nós vamos voltar. E lá em Hebreu diz que Abraão cria que Deus, ainda que matasse o seu filho, Isaque, poderia ressuscitá-lo, porque Deus é poderoso para todas as coisas. É nessa fé que nós temos que caminhar. É nessa fé que nós temos que caminhar, que Isaías fala, Isaías 40,
Isaías 40 diz o seguinte, Isaías 40, no capítulo 40, do versículo, a partir do versículo 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. Olha só, se os jovens se cansam e se fadigam, que dirá os velhos, não é verdade? Mas os velhos não aparecem aqui. E os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, aí está todo mundo, aí entra os velhos, entra os jovens, entra todo mundo. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Né? Lindo isso, lindo isso. Deus multiplica as forças, Deus renova as forças. E eu quero encerrar com um trecho de Coríntios, no capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 19. Coríntios 12, capítulo 19, versículo 9, em que a palavra de Deus diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E acrescenta ainda no versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, no amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E aí eu volto àquela frase, o silêncio de Deus, o silêncio que antecede a voz de Deus, pode ser o início de grandes revelações. Então, se você esperou, tem esperado, a palavra é, continue esperando. Não se deixe corromper. Não deixe ser elegido que façam para você ou por você, e nem que você venha fazer bezerro de ouro, em nome de Jesus. Que o Senhor nos livre de bezerros de ouro. Que o Senhor nos livre disso, que nós possamos estar prontos para quando o Senhor começar a falar, nós estarmos preparados para receber. Aleluia! E ministrar, e compartilhar, e adorar, e abençoar. Aleluia! A mesma bênção que vem pela veia de Abraão, que passa por Isaac, que passa por Jacó, chegou até você, chegou até mim, chegou até a nós. E todas as famílias da terra sejam benditas através da tua vida, da tua família, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia! Oh Deus! Oh glória ao nome do nosso Deus. Deus é lindo! E se prepare, continue, porque o avivamento vai chegar, hein? Está chegando. Deus já está fazendo coisas. Já estão começando a acontecer coisas. Já há um bom tempo. Tem muita coisa que não é dita, muita coisa que não é compartilhada, mas estão acontecendo coisas. E eu espero que você seja testemunho dessas coisas também, estejam acontecendo aí na tua casa. Mas se não estão, não se aparte da presença de Deus. Fique firme, espere no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aleluia. Que Deus abençoe. Oh, glória. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tua presença. Nós te agradecemos, oh Deus, por aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, Senhor. A mesa está posta, Senhor. Ela não vai ser colocada, ela não vai ser apresentada, ela não vai ser posta, Senhor. Ela já está posta, ela já está preparada, Senhor. E a tua palavra é para que os filhos venham e se sentem à mesa com o Pai, com o Senhor, e possam se deleitar sobre tudo que está à mesa. Aleluia, Senhor. Oh, Deus, que nós possamos realmente, oh Deus, na angústia, na tristeza, nesses momentos de dificuldade, darmos alegrias, oh Deus, realmente nos regozijarmos, Senhor, porque é um momento em que sentimos e confiamos e temos a convicção de que estamos sendo trabalhados, estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo preparados para algo grande, Senhor, que o Senhor há de fazer, há de trazer a cada um de nós, não só para abençoar a nossa própria vida, mas nos tornar um instrumento de bênção para multidões, Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus. Torna-nos férteis, Senhor. Remove, ó Deus, toda a infertilidade e toda a esterilidade que possa existir, ó Deus, em nós, na igreja, pelo poder do nome de Jesus.
Aleluia! Porque o Senhor fará da mulher estéril. Alegre, Senhor, e mãe de muitos filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos ser essa mãe, esse pai de multidões, que abraça, que acolhe multidões, ó Deus. Filhos na fé, ó Deus, para a glória do Teu nome, ó Pai. E possamos apresentar os limpos, preparados, em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, e dirige-nos agora na oração, ó Pai, que estaremos fazendo, ó Pai. Manifeste o Teu poder, como sempre, a Tua graça, ó Deus. E a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?